Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. O presidente Jair Bolsonaro disse que vai haver abre aspas, caos energético, fecha aspas, no Brasil, se a medida provisória da Eletrobras não for aprovada. Vamos ver o que disse o presidente. Bem, se não privatizar, tá, isso acaba, vai ter um caos do sistema energético no Brasil. A dúvida que paira para muita gente, que a gente vê essa discussão no Congresso bem distante, mas acaba atingindo a todos nós consumidores de energia. Vamos ter ou não um aumento na tarifa de energia elétrica no país? Não foi em 30, 60 e nem em 90 dias, como o ministro Paulo Guedes havia prometido numa entrevista à CNN em julho de 2020. O aparelhamento das estatais, etc. Não, nós vamos fazer 4 grandes privatizações nas próximas 30, 60, 90 dias. O senhor pode dizer quais são? Vamos esperar um pouquinho. Nós vamos fazer, pelo menos? Vocês vão saber já já. Mas, praticamente um ano depois, o governo Bolsonaro está em vias de tirar seu primeiro grande projeto de desestatização do papel. A medida provisória que prevê a capitalização da Eletrobras, uma das maiores estatais do Brasil, foi o grande assunto da última semana e foi aprovada na emoção, um dia antes da medida caducar. Foi um pouco difícil chegar a um acordo sobre o texto no Congresso. Foram quase 4 meses até a MP ser aprovada pela Câmara. Mais um mês até passar pelo aval do Senado e, por fim, mais uma volta à Câmara dos Deputados, já que os senadores incluíram várias mudanças no texto. E não foi só em Brasília que a capitalização da Eletrobras dividiu opiniões. Alguns especialistas do setor energético chegaram a dizer que a MP se converteria em mais gastos para o bolso do consumidor. E mesmo o mercado não parece tão animado quanto deveria estar diante de uma desestatização. Na última quinta-feira, enquanto o Senado votava a medida, as ações da Eletrobras caíam na Bolsa Brasileira. Vamos conversar agora com o Diogo Macorde, ele é o secretário especial de Desestatização e Desinvestimento em Mercados. Na linguagem popular, é o secretário de Privatização. Secretário, obrigado em primeiro lugar. Nossa primeira pergunta. O empenho do governo do qual o senhor faz parte em levar em diante a privatização de uma estatal tão grande, tão simbólica como a Eletrobras, ela está hoje, esse empenho está hoje pendurado em negociações delicadas no Senado que até aqui vão contra a intenção da equipe econômica de acelerar essa aprovação. Caduca na semana que vem. O que está dando errado, secretário? O tema é complexo. Se fosse fácil, provavelmente já teria sido feito no passado. Então, nunca foi a nossa expectativa de que esse seria um debate fácil. Por outro lado, nós temos trabalhado muito com informação. O que tem acontecido é que a turma do contra, quem trabalhou para que a Eletrobras não fosse privatizada nos últimos 20, 25 anos, criou uma narrativa de que isso vai aumentar tarifa, de que o consumidor não vai ser abastecido. É a velha narrativa de todas as privatizações. É empacotado um pouquinho diferente, passaram um perfume, colocaram um laço colorido, mas é a mesma narrativa de quem é contra a privatização. Então o que a gente está fazendo agora é comprovando por cálculos oficiais do governo de que a tarifa vai se encair, a competição no setor elétrico vai aumentar e os 210 milhões de brasileiros consumidores de energia só têm a se beneficiar desse processo. Neste episódio do Item Mais, conversamos com a nossa analista de economia aqui da CNN, a Raquel Landim, para entender essas várias leituras que estão sendo feitas sobre o processo de capitalização da Eletrobras. Raquel, seja muito bem-vinda ao Item Mais. Falo com você todas as noites, então vai ser muito bom conversar com você aqui também no podcast. Eu que agradeço o convite, Carol. Uma delícia estar aqui com você. Raquel, para começar, falamos em capitalização, que não é a mesma coisa que privatização. Então vamos explicar primeiro a diferença para quem nos escuta nesse momento, o que é a capitalização da Eletrobras, que é algo diferente de uma privatização. Às vezes as pessoas ficam na dúvida, mas tá privatizando? Não tá? Tá, claro que tá. Privatizar é o governo deixar de ter o controle da empresa. Só que isso não vai ser feito através de uma venda direta, não se está vendendo a Eletrobras para uma outra empresa. A forma com que o governo escolheu de privatizar a Eletrobras foi através do mercado de
capitais. Então, ele vai emitir ações, espera captar um montante significativo de recursos, essas ações vão ser colocadas no mercado. Qualquer investidor que tem acesso à bolsa, quem está nos ouvindo, poderia, teoricamente, comprar parte dessas ações e participar dessa capitalização. Só que quando uma empresa é capitalizada, os atuais acionistas dela, eles também têm que injetar capital, ou eles acabam sendo diluídos, a participação deles diminui. E isso é o que vai acontecer com o governo federal. Ele não vai entrar na capitalização, como a gente diz, e a participação dele vai minguar. As estimativas é que ela caia de 50% para 45%, 40%. Isso no capital de uma forma geral da empresa. Agora, tem ações específicas de uma companhia que são chamadas ações ordinárias, que mostram o controle. Quem detém as ações ON detém o controle da empresa, pode influenciar na gestão. O desenho da capitalização da Eletrobras está sendo feito para que nenhum ator, nenhum sócio tenha mais de 10%. Então, ela vai ser o que a gente chama de uma empresa com o capital pulverizado, com o controle pulverizado. Serão vários acionistas, incluindo o governo federal, provavelmente grandes fundos de investimento, que vão ter assento nesse conselho de administração e aí vão ditar os rumos da empresa. Raquel, num dos episódios do podcast Abertura de Mercado da semana passada, a Thaís Heredia avaliou que o texto da MP apresentado no Senado criou praticamente um novo marco para o setor elétrico no Brasil. Você compartilha dessa mesma visão? Carol, a questão é que o texto da MP ele vai muito além do aval do Congresso para a privatização da Eletrobras. Ele mexe em várias questões que haviam sido definidas lá atrás, ainda no governo Dilma, numa famosa outra MP do setor elétrico, que é conhecido como 11 de setembro do setor, porque fez mudanças muito ruins, mudou os marcos dos setores, a forma com que as concessões são feitas. E nessa medida provisória, isso é alterado de novo. E é nesse sentido de que se imagina aí um novo marco para o setor elétrico. E embora eu acho que o mais importante mesmo de tudo isso que está aí é o aval do Congresso Nacional para finalmente privatizar a Eletrobras. E estamos falando de capitalização da Eletrobras num momento de crise hídrica. Como é que esse cenário influencia de alguma forma nessa discussão em torno da Eletrobras? Teoricamente, não deveria influenciar, porque são situações distintas. Uma coisa é você privatizar a Eletrobras, a outra coisa é o governo federal tomar medidas para combater a crise hídrica que está assolando o Brasil, uma das piores nos últimos anos. Agora, como tudo é política, não é só economia, as duas coisas não andam separadas, acabou tendo uma influência muito grande. Eu vou dar um exemplo para quem está nos ouvindo entender. O Lago de Furnas, lá em Minas Gerais, ele se transformou em um ponto turístico importantíssimo para aquela região. E à medida que o país entra numa seca, esse lago vai baixando. E o operador nacional do sistema elétrico, que é quem define como vai funcionar todo o setor, de onde vai vir essa energia, ele foi autorizando Furnas a utilizar cada vez mais água para fazer a energia. E isso irritou muito o pessoal da região, porque sem o lago eles não conseguem fazer as atividades de turismo, eles não conseguem fazer piscicultura, eles têm uma série de problemas porque uma economia floresceu em volta desse lago. O que aconteceu? O senador Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado Federal, muito preocupado, muito pressionado pela sua base sobre esse assunto, colocou o assunto no meio da discussão da privatização da Eletrobras. Tanto que uma das medidas que passou junto com a MP, um dos chamados jabutis, foi uma mudança da governança do ONS, que agora ele vai ser sabatinado, seus membros vão ser sabatinados pelo Senado. Isso não acontecia porque o ONS é uma entidade de maioria privada. Então, esse é só um exemplo de como a tensão política provocada pela crise hídrica acabou influenciando no processo de privatização da Eletrobras. São vários os poréns, são várias as questões, mas apesar de tudo isso, Raquel, a aprovação da desestatização da Eletrobras, a gente pode dizer que é uma vitória para a agenda econômica do governo?
É uma vitória importantíssima, porque o ministro Paulo Guedes, ele assumiu o cargo, melhor dizendo, desde a campanha eleitoral, ele prometia privatizar 1 trilhão, né? Conseguir 1 trilhão com privatizações. Era uma das suas grandes agendas, a privatização das empresas estatais, e foi com esse viés liberal que ele conseguiu o apoio do mercado financeiro para a campanha, primeiro dizendo, do presidente Jair Bolsonaro e depois para a gestão do presidente. Essas medidas liberais, elas vêm sofrendo diferentes reveses e a situação vai piorando à medida que se aproxima as eleições de 2022. É forte a pressão dos aliados do presidente Bolsonaro para ele gastar mais e o ministro Paulo Guedes foi acumulando perda de auxiliares e derrotas políticas. A privatização da Eletrobras não chega nem perto do 1 trilhão que ele prometeu, mas pelo menos é uma bandeira que ele pode levantar e dizer que ele cumpriu, que ele não é só o ministro da semana seguinte, né? Como o pessoal do mercado financeiro brinca, que tudo do Paulo Guedes fica para a semana que vem. Ele pode dizer que ele realmente conseguiu privatizar uma das vacas sagradas das estatais brasileiras. Agora, vale lembrar que a privatização da Eletrobras ela já estava sendo gestada e preparada desde o governo Michel Temer. Depois de aprovada a medida provisória na Câmara, quais são os próximos passos? O que a gente pode esperar a partir de agora, Raquel, para a capitalização da Eletrobras? Olha, depois do aval do Congresso Nacional, que era politicamente o mais difícil, o BNDES, que é o ente que está responsável por preparar esse processo de capitalização, ele tem que continuar seguindo todas as etapas técnicas para isso. Ele precisa fazer um valuation, que a gente chama, uma avaliação do valor da empresa, deve contratar uma série de bancos para preparar esse lançamento, esse aumento de capital da Eletrobras, que deve acontecer em janeiro. Raquel Landim, sempre muito bom conversar com você, não só todas as noites, mas também aqui no Item Mais. Você é sempre bem-vinda, então, por favor, volte sempre. Obrigada a você, Carol, sempre às ordens. Espero voltar outras vezes aqui no Item Mais. Nesse episódio, eu também converso com a economista Helena Landau. Ela foi chefe do programa de privatizações do governo Fernando Henrique Cardoso. Helena, muito bom te receber aqui. Grande prazer. Bem-vinda. Eu que agradeço o convite para conversar sempre sobre privatização, né? Então não tem jeito, né? Exatamente. É sempre importante a gente entender e nada como ter a sua participação para a gente entender a fundo, principalmente vários termos que são utilizados, que a gente que acompanha aqui no dia a dia, a gente fica familiarizado. Mas para quem muitas vezes escuta, eventualmente, ali é um grande ponto de interrogação que se forma, Helena. A começar, por exemplo, o termo jabuti. Foi um dos termos mais falados quando a gente fala de MP da Eletrobras. O que são esses jabutis? De que forma eles acabaram interferindo de forma negativa no texto que chegou ao texto que conhecemos nesse momento da MP da Eletrobras? E se não seria o caso até mesmo da gente recorrer, por exemplo, a decisões do judiciário anteriores para evitar que eles tivessem chegado a esse tamanho que esses jabutis chegaram? A pergunta é muito boa. Jabuti, né, as pessoas já conhecem. É algo que aparece numa legislação que não tem nada a ver com o objeto principal daquele assunto. E causa estranheza especialmente na medida provisória, porque para você fazer uma medida provisória é necessário que ela tenha uns requisitos técnicos de relevância e urgência. Medida provisória é para ser uma medida excepcional, só em casos de muita relevância e urgência de determinado tema. O governo achou que depois de 3 anos de um projeto de lei tratando da Eletrobras, era necessário mandar uma medida provisória porque o tema se foi se tornando, de repente, de uma hora para outra, ninguém sabe, relevante e urgente para o Bolsonaro. Nunca foi, e ele decidiu que agora era. E mandou a medida provisória. O que já é um erro. Você não vai fazer uma privatização de uma empresa da importância da Eletrobras em cima de medida provisória. Por que é um erro? Porque a medida provisória tem um requisito de tempo, né? Você tem 120 dias. Você não vai discutir algo dessa importância em 120 dias premido pelo tempo.
Então já errou aí. Só que quando mandou para o Congresso Nacional, já mandou com alguns agrados, né? Ela foi assim com fundo de revitalização para Furnas, para agradar o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, e um fundo da Amazônia Legal para acomodar uma outra parte da bancada muito ligada, né, à Eletrobras na área da Eletronorte. Quer dizer, o governo já manda uma medida provisória com jabutizinho, porque esses fundos de revitalização, esse dinheiro que sai da capitalização da Eletrobras, nada tem a ver com revitalização de bacias, por exemplo. Então, assim, quando você vai para o Congresso Nacional, aí você perdeu o controle. O deputado Elmar Santos, que era o relator da medida provisória na Câmara, ele demora a lançar o relatório dele, mas depois, quando ele lança, é praticamente só jabuti. Entendeu? Assim, você perde o foco na privatização em si, o que é a capitalização da Eletrobras, explicar para as pessoas por que foi escolhida uma oferta pública, como é que você vai controlar o poder de mercado de uma empresa tão grande, o que significa a democratização do capital. Todas essas coisas que estão na medida provisória original, elas deixam de ser discutidas. Ninguém mais fala nesse assunto para falar só da tal reserva de mercado para térmicas e para PCH. Eu escrevi uma coluna que eu dizia que o jabuti derrubou a árvore. É tanto jabuti que a árvore caiu, né? E você perde o objeto inicial. Como é que você poderia ajustar isso? Se o governo tivesse levado a sério desde o início a qualidade da privatização, coisa que não fez, quando saiu o primeiro relatório, as primeiras conversas com o relator Elmar, deveria ter dito: olha, deputado, eu entendo suas demandas, o senhor quer discutir termotérmicas, PCHs e gasodutos, mas esse não é o local. A medida provisória da Eletrobras não é o local. Vamos discutir em outra iniciativa, em outro projeto, porque ela está totalmente fora do objetivo principal da medida provisória e isso pode ser considerado inconstitucional. A gente cria uma insegurança jurídica, que de fato é, né? Porque ela está totalmente fora do objetivo da medida provisória. Mas o governo não fez isso. Não só não fez isso, como apoiou com dados e notas técnicas e avaliação de impacto em tarifa o caminho escolhido pelo deputado Elmar, que foi piorado no Senado. Bem piorado no Senado. O jabuti no Senado engordou bastante. Novos requisitos foram colocados, assuntos que nada tinham a ver com a Eletrobras foram incorporados. Então, assim, é uma condução muito ruim do processo, porque o único objetivo é vender de qualquer jeito, e não vender bem, e não fazer uma privatização que tenha impacto positivo no setor. Essa privatização, do jeito que está, vai vender a Eletrobras, se sair, o jogo está só começando. Mas para o setor é muito ruim, porque ela faz uma coisa que a gente chama reserva de mercado. E nesse sentido que a gente compara com a medida provisória da Dilma, 579, porque ela vai contra um mercado que funciona por leilões, por competição. É uma intervenção muito grande no mercado, da mesma maneira que a Dilma fez. Só que a Dilma pertenceu ao governo intervencionista, e supostamente esse governo diz que é liberal. Então vamos lá, Helena, você falou vários pontos aqui que eu queria aprofundar com você. A começar por esses jabutis. Já era um texto repleto de detalhes. Isso abriu um caminho para que esse jabuti engordasse, como você falou? Outro ponto, você fala dessa questão desse excesso de alterações, esses jabutis que apareceram. Para um governo que se elegeu com uma pauta liberal, é o que você fala, isso é um contrassenso. Sim, quer dizer, desde o início eu sempre fui muito crítica do projeto de lei original. Como você bem lembrou, ele é cheio de detalhes, né? Para você mandar um projeto de lei com tanto detalhe, como foi o original, que foi no governo Temer e que depois foi no governo Bolsonaro, com tanto detalhes que eu digo assim, quanto vai para compensar tarifa, quanto vai chegar no Tesouro, que forma vai ser feita a operação, como vai calcular o preço das ações, já era suficiente para ser confuso. Então, para fazer dessa maneira, o governo devia ter feito estudos e, com esses estudos, ter assim uma exposição clara de motivos e de cada item para que a sociedade entendesse as opções. Quando você manda um projeto de lei tão detalhado, é natural que houvesse uma série de, vamos dizer assim, caronas nesses dispositivos excessivos que tinham no projeto de lei. O que surpreendeu nessa medida provisória é que eles ignoraram por completo o projeto original, que eu digo a essência, que era o projeto de lei, que depois virou medida provisória. Sequer utilizaram aqueles detalhamentos. Eles fizeram uma técnica legislativa muito esperta da parte deles, fizeram um artigo que contém tudo.
Então, para vetar fica muito difícil, mas que não tem nada a ver com a privatização original. O que são esses jabutis e por que nada tem a ver com esse governo que se diz liberal? Porque ele determina a fonte de combustível que vai ser utilizada num leilão de energia, por exemplo. Isso não acontece. Você tem várias fontes de energia, existe uma empresa de pesquisa energética no Brasil que faz o planejamento de longo prazo do setor. Essa empresa define os leilões, a periodicidade desses leilões, o tipo de fonte que eles aceitam, mas tem um planejamento, não é uma coisa determinada como é nessa reserva de mercado. O que esses jabutis fazem? Eles determinam a fonte, que no caso predominantemente térmicas, tá? E um pouco de pequenas centrais hidrelétricas. Junto com essas fontes, eles determinam o local de onde você vai implantar. E escolhem locais onde, por coincidência, você precisa de gasodutos para que essas térmicas possam chegar dentro do sistema. Ou seja, há uma convergência de interesses de pessoas que têm interesse em construção de gasoduto e, por isso, determinam qual é o combustível, que é o gás, e em que local onde eles possam construir gasoduto. Então, sim, claramente é um lobby que se usou de uma medida provisória para colocar interesses que já vinham sendo tentados no Congresso há muito tempo. Já foi tentado na discussão da lei de gás, conseguiu ser barrado e foi incorporado agora. Só foi incorporado dessa maneira porque é medida provisória, porque não tem tempo de discutir, porque o governo sabe que se não aceitar esse lobby poderoso, vamos supor que o governo não queira esse lobby. Estou sendo até, vamos dizer assim, otimista no sentido que o governo não quer esse lobby. O governo não tem tempo de discutir com 120 dias, porque senão a medida provisória caduca e aí ele perde de vez a oportunidade de fazer a privatização, porque é difícil reenviar a medida provisória, nem pode ser reenviada a medida provisória com o mesmo tema. Então o que acontece? Você deu um poder muito grande, não é só o detalhamento do projeto de lei, é um detalhamento mais uma medida provisória, porque aí você o governo fica quase que refém desses jabutis todos. E não fez muito esforço para evitá-los também, cá entre nós, né? Governo refém dos jabutis, e há especialistas que dizem que quem paga a conta por esses jabutis é o consumidor. Você concorda, Helena? E um outro ponto, a gente falou há pouco sobre a movimentação do mercado financeiro no que se refere à capitalização da Eletrobras, que foi uma reação não muito otimista. Esses pontos que você elenca para a gente é o que pode justificar essa reação do mercado? Olha, vamos lá falar do mercado. Primeiro, essa privatização já está sendo meio esperada, tá? Ninguém imaginava que a medida provisória pudesse caducar. Então você não tem aquela questão da euforia. Teve um aumento sexta-feira importante e tal. Depois é uma privatização que não é venda do bloco de controle. Quando você vende um bloco de controle, é bom ser minoritário dessa nova empresa, tá? Porque você sabe que a empresa vai melhorar e você tem a oportunidade de comprar suas ações agora, antes dela valorizar, né? Então você, geralmente, quando tem uma privatização que eu vou dizer, vou vender o bloco de controle, tem uma euforia muito grande no mercado. Essa privatização é feita por capitalização. O que significa isso? Você vai fazer uma enorme oferta pública, que o governo está dizendo que é uma oferta pública que pode superar 25 bilhões de reais. O governo quer arrecadar 60 bilhões, é uma oferta pública imensa, onde todo mundo, de alguma forma, vai ter oportunidade de participar, né? Fora isso, o mercado sabe que quando se aprovou a medida provisória, o jogo está só começando. Você só teve a aprovação da possibilidade de vender a Eletrobras. Ainda falta a definição do modelo, tem toda uma briga de judicialização que essa medida provisória pode trazer. Os partidos de oposição ainda não se movimentaram com as suas liminares, tem uma pedido de declaração de inconstitucionalidade. As corporações não se mexeram, o sindicato não se mexeu. Então, assim, o jogo não começou ainda, né? Só tem uma licença para caminhar. Eu acho que eu estou vendo assim. Porque os jabutis, eles atrapalham o funcionamento do mercado. Quando você faz uma determinação de reserva, colocar o preço, você não está olhando para, vamos dizer assim, a locação mais eficiente, a localização mais eficiente, o uso de fonte mais eficiente. Então, você pode, de fato, ter um efeito sobre preços, né? Eu acho que a gente está cometendo agora, na análise da medida provisória do Bolsonaro, o mesmo erro que se cometeu na medida provisória da Dilma, que é ficar olhando para o curto prazo, para saber se vai ter um impacto aqui ou ali na tarifa. Não tenho dúvida que vai ter um impacto ruim para o consumidor, porque você vai atrapalhar a forma de funcionamento do mercado. Você não tem mais a busca
lógica da competição e da eficiência. E toda vez que você interfere tentando definir de cima para baixo local e preço, a coisa acaba não funcionando. Então, assim, é uma coisa muito ruim. Tem uma outra coisa, essa medida provisória, ela atropela a governança do setor. Você praticamente privatizou a empresa de pesquisa energética. É como se o Congresso dissesse, eu não preciso mais de planejamento no setor, eu sei fazer sozinho, né? Então, o setor fica apreensivo com isso. Talvez boa parte da reação do mercado seja daquelas empresas que operam energia elétrica, por exemplo, empresas de renováveis, de solar ou de outras fontes de energia, que agora vão ter que rever todos os seus planejamentos estratégicos para dizer, bom, o governo decidiu que 8.000 megawatts até 2030 tem que entrar no sistema. O que eu faço com meus planos de investimento? Tem que rever, porque não vai ter demanda para tudo isso. Então, assim, está todo mundo ainda fazendo conta, né? Mas se você olhar do ponto de vista macro, de fora, é muito ruim. E tudo isso só aconteceu porque é medida provisória, é um assodamento de 120 dias e porque o governo não está ligando para a qualidade do resultado. O governo está ligando para dizer, eu vou privatizar uma empresa, porque até agora ele não privatizou nenhuma. Então ele precisa dizer para alguém que vai privatizar alguma coisa. Helena, no início da nossa conversa, você falou que sempre te chamam para falar de privatização. E eu queria uma leitura um pouco mais ampla, então, sua, com relação ao relacionamento do Executivo com o Legislativo. Porque o que hoje a MP da Eletrobras, ela consegue nos dizer sobre essa relação? O que isso pode nos dizer com relação à aprovação de reformas importantes, como a reforma tributária e administrativa? A gente consegue relacionar o que acontece agora com o que a gente pode ver lá na frente? Eu acho essa pergunta fundamental, porque para mim ela mostra um padrão que vai se seguir daqui para frente. É um governo refém do Centrão, pouco preocupado com a qualidade do que sai, né, das reformas. É quase como alguém disse, olha, eu fiz reformas. Então, vai dizer, olha, eu fiz uma reforma administrativa. Uma reforma administrativa é que ele não está preocupado com a qualidade, se vai impactar de fato a qualidade de serviços públicos, se vai incorporar todos os níveis de funcionalismo, se vai incluir militares ou não. A reforma tributária é outro exemplo. Nunca vi na minha atividade como economista um momento tão propício, desde 2019, para discutir uma boa e ampla reforma tributária. Agora ela vai chegar em mandato, com a eleição já na rua, né, porque o Bolsonaro já está em campanha, uma reforma tributária que pode sair de qualquer jeito, desde que o ministro Guedes possa dizer eu fiz uma reforma tributária. Então, assim, essa MP da Eletrobras, ela mostra um governo refém do Centrão. A gente já tinha essa visão quando foi na discussão do orçamento, né, do orçamento paralelo, a gente reforça com a MP da Eletrobras e vai vir nas próximas reformas. Eu acho assim, um momento muito perigoso para a gente avançar em reformas que possam, por exemplo, mudar a Constituição Federal para pior, né? Então, eu acho que é uma sinalização ruim o que a MP da Eletrobras está nos trazendo. Helena Landau conversando conosco aqui no Item Mais. Mais uma vez, Helena, foi muito bom esse bate-papo. Portas abertas, microfones ligados sempre por aqui. Muito obrigada. Obrigada, hein? Abraço para todo mundo. Tchau. MP da Eletrobras e suas sinalizações. É assim que a gente encerra o Item Mais de hoje. Até amanhã. Tchau. Com a apresentação minha, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Thaís Ilhéu. Pauta e produção, Danilo Santana. Operador de gravação, Nathan Kleiman. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.